Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Meu Passado Me Condena. Se identificou com esse tema? Tem coisas no passado que você precisa lidar? Pois é, fica com a gente, participa desse programa através do nosso chat. Lembrando que é sempre uma conversa, então nós contamos também com a sua participação. E hoje eu tenho um convidado especial, hein? Hoje não é o Samuel, não é o pastor Tiago que está comigo. Hoje o Fernando Ortega vai falar com a gente, vai trocar ideia com a gente nessa tarde. Eu quero dar uma boa tarde para ele e já perguntar. Fernando, esse tema tem alguma coisa a ver com você ou não? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não entendi só porque você falou assim, hoje é um convidado especial, tivemos Samuel. Que isso? Mas obrigado por estar aqui. É uma grande alegria estar com vocês. E sim, esse tema, Meu Passado Me Condena, tem muito mesmo a ver com a minha história, com a minha vida, com o testemunho daquilo que Cristo fez na minha vida. Certamente o Samuel vai se vingar de mim no próximo programa, mas antes da gente entrar nesse papo, eu quero falar para você que ainda não tem a sua contabilidade em dia. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a sua contabilidade com Contábil Ribeiro, não só a sua, mas a da sua igreja também. Igreja de todo o Brasil pode ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Agora sim, Fernando, vamos começar o nosso assunto de hoje e já fala aí, dá uma prévia sobre esse tema, lidando com o passado. Pois é, eu tenho certeza que alguma coisa do seu passado, de repente, mexe com você. De repente, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você fala, nossa, aquela decisão não foi uma decisão acertada. Uma decisão que, de repente, você tomou há 5, 10, 15, 30 anos atrás. Depende muito, vai de pessoa para pessoa. Então, às vezes bate aquele arrependimento. E tem aquela coisa, Marcos, a gente se arrepende daquilo, né? A gente tem vem aquele arrependimento genuíno. De repente você é uma pessoa que se converteu depois de tempo, de adulto, e cometeu algumas coisas, alguns erros, e aí você acaba sempre trazendo à memória aquele pensamento e tendo dificuldades de se perdoar. Cristo te perdoou, mas você tem essa dificuldade de se perdoar, né? Isso acaba se tornando um fardo muito pesado, né, pra gente carregar durante a nossa vida. Sim. Mesmo quando Deus nos proporciona momentos de alegria, felizes, sim, tudo vai bem na nossa vida, mas a gente resolve nos sabotar, exato, trazer coisas do passado, né, e trazer uma carga gigantesca para nós que não nos pertence mais, né? E às vezes ele cai como um peso de meritocrático. Então a gente fala, puxa, mas eu não mereço ter essa vida que eu estou tendo agora, porque afinal de contas em algum determinado momento eu cometi tal erro. Mas não é por causa disso que a gente não merece. É graças a Deus pela graça e a misericórdia de Jesus, mas não é por isso que você deixa de merecer. Uma coisa que é muito real, fala muito com a minha família. Para dar um resumo, para você ter uma noção do que aconteceu, um pouco da minha história, um resumo do resumo, na verdade, eu não sou brasileiro. O Marcos conhece um pouco da minha história. Não tenho esse sotaque porque eu estou desde a infância aqui, desde os 6, 7 anos de idade, que eu moro no Brasil. Mas eu sou chileno. E quando eu vim com os meus pais para o Brasil, eles acabaram se separando, morei um período com minha mãe, depois passei a morar com meu pai, e nesse período que eu passei a morar com meu pai, junto com a minha madrasta, o meu pai simplesmente me abandonou. Meu pai, ele acabou traindo tanto a minha mãe quanto a minha madrasta, que na realidade é uma boa madrasta, porque ela ficou comigo, né? Ela podia muito bem falar assim, olha, seu pai, ele cometeu esses erros, quando eu olho para você, eu lembro do teu pai, mas ela não fez isso. O que ela fez? Ela me amou, né? E graças a Deus por isso. Só que passa-se alguns tempos, 2, 3 anos, o meu pai acaba se convertendo, tudo mais, volta até nós. Sim, ele ficou 2 anos sem mandar. Em anos 90, você não tinha WhatsApp para mandar, né? Ele não se comunicou, não mandou dinheiro, ele simplesmente desapareceu, me abandonou quando eu tinha por volta de 14 anos, que é onde mais um adolescente precisa para se afirmar, para se autoafirmar. Uma dificuldade tão grande dos adolescentes hoje em dia, sempre foi, e eu precisava muito dessa afirmação. Então, no tempo até a adolescência, eu sempre fui muito extrovertido, me envolvia com as pessoas, me relacionava com as pessoas, mas quando meu pai ele sumiu, me abandonou, veio aquele sentimento de, olha,
se seu pai, que foi a pessoa que te gerou, e a sua mãe já não está aqui, já voltou para o Chile, e seu pai, ele te abandonou, quem te ama? Ninguém te ama. Então, aquilo se tornou uma realidade no meu coração. Só que quando meu pai se converteu, veio aquele arrependimento. Olha o que eu fiz, cometi esse erro. Ele veio ao nosso encontro, pediu perdão, tudo, perdoei, tudo. Só que depois ele acabou cometendo o mesmo erro, sumiu. Enfim, depois se converteu genuinamente. Mas aí ele teve que carregar esse fardo de lá atrás eu abandonei o meu filho, eu nem era convertido, o Senhor me atraiu depois, assim, com 16 anos foi que eu de fato comecei a congregar, conheci a Cristo e tudo mais, mas ele aos 14, 15 anos não, e meu pai acaba carregando esse fardo, e por muitas vezes eu falei, pai, eu te perdoei, se você se arrependeu genuinamente, Cristo já te perdoou, mas você precisa se perdoar agora, né? Agora é esse fardo, que é justamente esse primeiro momento que a gente quer conversar, ele começou a carregar esse fardo, e eu falava para ele, pai, eu lembro da história de Davi, que Davi, ele cometeu aquele pecado tão divulgado, assim, tão conhecido da gente, e aí aquele peso foi muito grande, tanto que ele escreveu o Salmo 51, né? E a gente vê o tamanho do arrependimento genuíno de Davi nesse salmo, que é um salmo maravilhoso, mas com certeza ele ficava pensando, puxa, por que eu fiz isso com minha família, isso e assim, assado, e por isso que eu até falei para o meu pai, que esse é um fardo agora que ele tem que carregar, porque todo pecado ele tem a sua consequência. Então a consequência vem muitas vezes pesada, né? No caso do meu pai foi pesada, e agora é abraçar esse perdão, se apropriar do perdão que Cristo nos concedeu na cruz. De repente você está vivendo uma vida que sorri, mas quando encosta a cabecinha no travesseiro lá, você, aquele dia, tem que deixar a graça de Jesus, ela, assim, dominar completamente seu coração, e para você entender que Cristo já te perdoou. E quem é a gente para não se perdoar se próprio Cristo nos perdoou, né? Pois é. É interessante nessa história, Fê, que às vezes esses traumas do passado são por consequências de coisas que nós cometemos, né? Pecados que nós mesmos cometemos, e às vezes pecados que outras pessoas cometeram e nos afeta. Sim. Né? E aí tem muitas pessoas que diante disso não quer nem tocar nesse assunto, né? Diz, olha, esse aqui passado é passado, vamos colocar uma pedra e não se fala mais nisso, né? A gente tem um vídeo agora do pastor Tiago falando sobre esse tema. Vamos dar uma olhada. Há muitas pessoas que correm do seu passado, que fogem. Não toque nesse assunto. Nesse assunto não se fala mais aqui em casa. Porque passado é passado. Mas vivemos influenciados por esse passado. E muitas vezes carregamos dores no coração. Talvez Deus já tenha te dado grandes oportunidades de você perdoar pessoas, ou até de você pedir perdão para as pessoas. E você não fez. Talvez Deus te deu inúmeras oportunidades de você lidar com o seu passado. E você tem corrido disso. Deus vai continuar fazendo isso, porque Ele quer trabalhar no seu coração, assim como Ele fez com José. Devemos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá. E Ele confronta a gente mesmo. Ele expõe muitas vezes mesmo. Lembra da mulher samaritana? Eu sempre cito ela porque eu amo essa história. Vai lá e chama seu marido. Jesus diz, eu não tenho marido. Bem disseste, você não tem. É uma mulher que fugia do seu passado. Ia tirar água em horários incomuns, que nenhuma outra mulher ia, porque ela não queria ser confrontada. E de repente o Senhor expõe o seu coração e diz uma coisa linda, parafraseando o texto, o Senhor tinha uma resposta para a angústia e o passado daquela mulher. E qual era a resposta? A água viva que jorra para a eternidade. Olha só, Deus nos confronta, mas Ele responde ao mesmo tempo. É isso mesmo, olha, às vezes Deus nos dá oportunidades para lidarmos, né, com o nosso passado, para, enfim, corrigirmos erros, né, que fizemos lá atrás, e nós queremos pôr uma pedra e não falar mais nisso. Né? E aí a gente vai
dar algumas dicas aí para vocês, se você tem lidado com isso, né? Como é possível curar essas feridas do passado. Mas antes eu quero dar uma boa tarde aqui para quem está no chat nos assistindo, a Janete, a Marcela, dizendo que já está ligada nesse programa top, o Almir dizendo que é a primeira vez dele aqui. Seja bem-vindo, Almir. A Janete já comentou, você não vai querer perder nenhum. Isso é verdade, ó. A Andréia está dizendo que o irmão dela é ex-travesti e vive com esse passado. Como ele vai curar essa ferida, nós vamos falar no programa de hoje. A Carol está falando que o Fernando tem um ministério muito edificante para adolescentes e jovens e que a vida dele é uma bênção. Amém, com certeza. A Dedé Machado também está dizendo que o pastor Tiago é uma bênção. E vamos continuar aí falando sobre esse tema, Fernando, agora, como é possível curar essas feridas do passado. Toda ferida, ela acaba trazendo uma marca e que muitas vezes a gente caminha conforme essa marca. Eu vou contar uma história, uma experiência pessoal. Quando eu tinha 4 anos de idade, você vê como isso é forte. Eu tinha por volta de 3 a 4 anos de idade. Eu fui na padaria com a minha mãe, isso no Chile, com minha mãe, minha tia e minha prima. E eu sempre gostei muito de iogurte. Aí eu vi aquela prateleira de iogurte na padaria e falei assim, mamãe, me dá um iogurte? Aí ela olhou para mim e falou assim, o que você quer, filhinho? Quando ela falou assim, o que você quer, filhinho? Eu falei, pronto, eu posso pedir o que eu quiser. Se eu quiser o padeiro, ela vai me dar, né? Por quê? Porque ela olhou pra mim com aquela resposta já positiva, do tipo, o que você pedir eu vou te dar, porque ela falou assim, o que você quer, meu amor? Eu falei, beleza, eu já tenho a resposta, eu já tenho sim, então o que eu vou fazer? Eu vou corresponder de uma forma mais amorosa ainda, manhosinha, porque eu tenho certeza que já é meu isso, já vou correr pro abraço aqui. E eu falei, mamãe, me dá um iogurtinho? Ela olhou pra mim e falou assim, você tá doido? E começou a dar risada. Ela deu risada, a minha tia deu risada, a minha prima deu risada e eu chorei. Chorei. 3, 4 anos de idade eu tinha. Pois bem, o tempo passa, e tem muita história aí, o abandono do meu pai e tudo mais, mas eu comecei a perceber uma mentalidade. Uma vez a coitada da minha esposa, Fran, eu te amo, você é linda, maravilhosa, sou apaixonado por você, pela nossa filhinha maravilhosa também, a Letícia, mas aconteceu uma situação, a gente namorava, e na época a gente estava quebrado, não tinha dinheiro, né? Por N motivos, não tinha documento na época, enfim, a história é longa, mas eu falei, amor, a gente está aqui no shopping, hora do almoço, e eu não tenho dinheiro, eu tenho só R$50 para finalizar o mês. Ela, fica tranquilo, eu pago o almoço. Falei, ok. Se ela pagou, então tá bom, vamos no McDonald's. Fomos no McDonald's e ela falou assim, o que você quer? Eu falei, eu quero tô fazendo propaganda aqui, né? Mas tudo bem, a gente perdoa. Fomos numa lanchonete com um M bem grande, amarelo, e eu falei, eu quero esse que é grande. Daí ela falou assim, não, pega esse que é menor. Né? Não, eu tô com muita fome, eu quero esse que é grande. Ela, mas pega esse menor. Aí eu falei, não, mas eu tô com muita fome, esse é maior. E ela falou assim, mas esse é menor. E quando ela falou isso, pulei lá atrás. Algo que me foi dado, e eu falei, oba, vou pegar. Me foi retirado. Quando ela falou isso, o meu coração, ele trevas, entrevou, fechou. Eu falei, tá bom, então eu quero esse aqui. Moça, me dá esse aqui. Dela, não, agora eu quero esse. Né? Aquela teimosia, agora eu quero esse. E aí pegamos aquele, fomos sentar na mesa. E ela olhava para mim e eu comecei a comer aquele hambúrguer e descia como pedra. E eu comecei a chorar. E nesse momento que eu comecei a chorar, Deus me levou lá atrás para lembrar dessa história. E aí a minha hoje esposa, mas na época namorada, ela desesperou. Ela falou, desculpa, me perdoa. Eu falei, não, calma, Deus está falando comigo. Porque Ele me levou para lá para trazer a verdade. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Sim. E Deus estava começando a me libertar de uma mentira que tinha sido construída no meu passado, no meu coração. Quando a gente nasce, por exemplo, a minha filha Letícia tem 1 ano e 10 meses. Ela nasceu no Brasil, então ela fala português. Quando eu nasci no Chile, falo, né, até hoje, mas falei espanhol. Por quê? Porque o entorno formou aquilo que eu falava. Uma pessoa no Japão e assim por diante. Aquilo que aconteceu do iogurte começou a formar quem eu sou, a minha maneira de pensar. E aí eu comecei a pensar que tudo na minha vida
por mais que parecesse sinal verde, no final ia fechar o farol. Então eu não arriscava fazer nada. Eu não arriscava buscar as coisas, por quê? Porque eu sabia que no final ia dar errado. Passa-se alguns anos, a gente casa e a gente vai fazer uma viagem internacional. E quando a gente marcou essa viagem, eu falei assim, vai dar errado. Eu não enxergava isso. Estava no meu coração, mas eu não enxergava. Ah, não vai dar certo o visto. Saía o visto. Ah, não vai dar certo tal coisa. Dava certo. Quando a gente chegou lá, não, mas o pessoal aqui da aduana aqui, não vai deixar a gente entrar. E deixou a gente entrar. Quando a gente entrou e pegou a mala, o Espírito Santo novamente voltou e falou assim, Fernando, até quando? Deu... Voltei novamente, e eu já tinha aí por volta de uns 32 anos, e eu falei, de novo, eu estou fazendo a mesma coisa. Então você vê que é algo que é enraizado. Então, quando a gente tem alguns pecados do passado, pecados que cometeram contra você, e eles se enraizam no teu coração. E o que precisa? Cristo. Você ter um relacionamento tão íntimo que ele fale onde o Marcos, onde o seu pastor não consegue chegar. Não adianta o seu pastor falar assim, querido, olha, vai dar certo, você é uma bênção, eu amo você. Você precisa ouvir a voz do seu pastor, do pastor dos pastores, do Senhor Jesus. E quando você ouve Cristo, e isso muito acontece à medida da meditação da Escritura Sagrada, quando você ouve ele falar, e eu costumo falar isso, leia a Bíblia até que ela fale com você. Quando Cristo fala com você através da Escritura, ele revela a verdade de quem você é. Aí não adianta o que falaram para você, não adianta se falaram que você é inteligente ou não é inteligente, se você é isso ou aquilo. Aquela verdade que estava impregnada no teu coração, ela é desmanchada porque você conhece a verdade. E essa verdade é professada da boca de Cristo diretamente por teu coração. Isso vai rasgando alma e espírito. E alcança o teu coração e encontra morada lá. E é somente assim que a gente consegue curar as feridas do passado. Quando a gente encontra Cristo nessa dificuldade que a gente tem. Então, se você identifica alguma coisa na sua vida, naquilo que passou, assim, coloque diante de Deus, coloque diante de Cristo, mergulhe na Escritura Sagrada. Não é uma tarefa simples, porque são anos que isso está no teu coração. Então, o abandono, a rejeição, tudo isso, para mim demorou muito assim, para eu entender essa verdade, e essa verdade ela vai devagarinho rasgando e cortando e transformando e trazendo a libertação do teu coração para que você viva conforme Cristo quer que você viva. Amém. A gente sempre comenta que, na prática, a gente quer que essas coisas aconteçam de uma forma muito mágica, muito rápida, né? E não experimenta esse processo. Isso. Que é se livrar, né, dessas coisas. Mas, pelo seu testemunho aqui, Fê, a gente vê como coisas pequenas que acontecem lá atrás tem muita facilidade de vir à tona. Sim. Né? Por exemplo, um iogurte que aconteceu na sua vida veio anos e anos depois e nós temos muita facilidade em trazer para o nosso coração essas coisas, né? E não temos a mesma facilidade, por exemplo, de nos lembrar de coisas maravilhosas que aconteceram. Né? Se todo tempo de provação na nossa vida nós nos lembrássemos, olha, eu estou passando essa provação, mas eu lembro que lá atrás Deus, né, me abençoou assim, enfim. O nosso coração sempre se inclina, sempre traz à tona as más memórias, né? As más lembranças, memórias amargas. Né? E acho que o texto que fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, falando em fórmula mágica, que não existe, tá, gente? Uma maneira de falar. É como nós vamos conseguir ter um coração grato. Sim. É assim que a gente consegue ter um coração grato. Quando a gente começa a lembrar, puxa, aquele momento em que eu tanto precisava, Deus, ele foi comigo. Sim. Eu lembro de tantos momentos, Marcos, que eu tinha o sentimento de eu não tenho um pai. Só que Deus, ele foi pai. Quando eu mais precisei, ele foi um pai. E quando eu trago isso à memória, o tempo todo eu acordo e falo, eu não mereço nada disso. E isso enche o meu coração de alegria por um pai tão precioso. Né? E eu lembro uma vez, num Dia dos Pais, que eu falei isso para minha madrasta. Eu estava em casa e eu falei, era um domingo, e eu falei para ela, eu não tenho um pai para abraçar hoje, mas eu tenho um pai para adorar. E à medida em que eu fui me relacionando com Cristo, ele foi cada vez mais se revelando como pai, a ponto de
essa ferida ela ser preenchida, mas a cicatriz fica para que eu possa falar com pessoas que têm essa mesma ferida aberta ainda, para que o Senhor possa me usar de alguma forma para ajudar a fechar essa ferida. Amém. A vida cristã é isso, né? É usar aquilo que aconteceu conosco, é o corpo, exato, para que outros possam ser abençoados, possam ser curados, né? Enfim, nós vamos ver agora um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes que fala sobre memórias amargas, como nós podemos lidar com essas memórias. Vamos ver. Memórias amargas são as lembranças dolorosas do passado que nos impedem de viver de uma forma feliz no presente e que lança sombras escuras para o nosso futuro. Tem gente que fica remoendo o passado, trazendo à lembrança aquilo que traz ainda mais desespero. É hora de você deixar o passado no passado. É hora de você se libertar destas correntes das memórias amargas e experimentar a alegria de uma vida livre dessas amarras e viver de forma plena, feliz, abundante. Coloque o passado no passado, põe os pés no presente e olhe rumo ao futuro e avance na vida. Voltamos, agora sim. Tá aí, como lidar com as memórias amargas, né? Fê, o que é que você diz para quem está nos assistindo agora e acha que não vai conseguir, que diz, olha, legal, entendi tudo o que você quis me dizer, mas você não conhece meu passado, você não sabe quão grande é a minha ferida, você não sabe quão grande é o meu pecado, então esse programa é bacana, mas não é para mim, sabe? É para quem pecou de leve. Isso acontece quando nós colocamos toda a nossa confiança e esperança no nosso próprio braço. Deus, ele fala, não se estribes, não se apoie em seu próprio entendimento. Muitas vezes, eu falava, não vai dar. E, inclusive, orações que, graças a Deus, Jesus não ouve, que é quando eu pedi para ele simplesmente falar, eu sofri tanto, eu chorava tanto por causa do abandono do meu pai. Eu não sabia o que era um abraço, eu não sabia o que é olhar nos meus olhos e falar assim, parabéns, você conseguiu, eu tenho orgulho de você. Eu não sabia, não sei o que é isso, não tive isso. Mas Deus, ele supriu. Eu não sabia como fazer isso, mas quando eu comecei a depositar todo o meu coração nele, foi quando eu lembro uma vez eu estava andando na rua e eu falei assim, Jesus, eu não aguento mais, eu desisto. E o Espírito Santo falou assim, até que enfim, porque agora não é você quem opera, sou eu. E aí é isso que traz a glória para Cristo. Quando você se rende, isso é se render. Eu não tenho mais força, eu não encontro mais saída, não vejo, através do meu entendimento é impossível. Ótimo, é o melhor momento onde você se encontra, porque você só depende dele. Você para de depender de você, você para de pensar que você consegue resolver. É muito importante, sim, ter um acompanhamento psicológico, assim, é muito importante, mas tem um momento que só Cristo consegue entrar. Só um lugar onde um quartinho no teu coração, onde só Ele. E aí você tem que chegar. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Você que está cansado, vai até Ele. E Ele, não é isso que a palavra diz? Vinde a mim, vós que estáis cansados. Você está cansado de olhar para o seu passado e falar assim, não vai dar certo, a minha vida sempre vai ser isso, a minha visão é limitada, eu não consigo enxergar. Eu entendo, eu pedi para Deus, Deus me elimina, me mata, porque eu não aguento mais sofrer. E aí, como eu falei, graças a Deus, Deus não ouviu essa oração. E ele começou a se manifestar. À medida em que eu ia navegando nas páginas da Escritura, ele saltava os meus olhos. E essa palavra ia cortando aquilo que não fazia parte daquilo que Cristo tinha para mim. Então, aquele coração que Deus havia me dado, que havia sido colocado sujeira em cima, através da palavra, ia sendo eliminado, ia sendo cortado, mas é um processo de Deus, e nesse processo é a preciosidade de você chorar, mas ser consolado por Cristo. Então, se você está nesse momento onde não adianta, para mim não há mais esperança, então exatamente, pare de olhar na horizontal e olhe
na vertical, olhe para cima, é somente Ele que pode fazer essa transformação na sua vida. Amém. A gente vai continuar falando sobre isso. Estou vendo aqui no chat a Maria Eni também está no primeiro dia dela de Conversa da Tarde. Seja bem-vinda, Maria. Continue conosco. A Edinalva falou que está ligada, que o passado realmente nos persegue, mas com Cristo a gente consegue superar. A Helena está falando que é um tema muito importante, que perdeu o comecinho e quer saber se dá para assistir tudo depois. Todo o nosso programa, o acervo da IPP-TV está disponível no canal IPP Play. Lá você consegue ver na íntegra os nossos programas. Mas agora eu quero falar sobre a Bíblia Hebron, uma Bíblia que vai transformar o seu momento de meditação na palavra. Isso porque ela possui espaço para anotações. Você já teve curiosidade de saber como é que essa Bíblia foi feita? Veja comigo agora um vídeo que foi feito na Sociedade Bíblica do Brasil, onde você pode acompanhar o processo de fabricação da nossa Bíblia Hebron. Vamos ver. Poder da palavra de Deus. A Bíblia Hebron já está disponível para venda. E lembrando que todo o lucro da nossa editora é destinado para missões no Brasil e no mundo através da Junta Missionária de Pinheiros. Acesse o site que está aparecendo aqui na sua tela, editorebron.com.br, e compre já a sua Bíblia Hebron, da Hebron, a sua editora missionária. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, na volta a gente continua o nosso papo, que está muito bom. E é 1 minutinho só, eu te espero daqui a pouco. Até já. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 6 da tarde. Notícias do Bem, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde. E no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV. A sua TV missionária. De volta com Conversa da Tarde, e agora nós vamos falar sobre o arrependimento. Nós sabemos que muitos do que estão nos assistindo se identificaram com esse tema, sabem que precisam lidar com o passado de alguma maneira, mas que o arrependimento é um caminho importante a se seguir. Como a gente sabe se o nosso arrependimento é genuíno e se ainda não chegamos até o arrependimento, o que fazer, Fê? Existem 2 pontos aqui, que é quando você sabe que tem um erro no seu passado, você cometeu um erro no seu passado, e você foi camuflando isso, né? Você foi escondendo, você foi fugindo de Deus, assim como Adão. E isso é normal até hoje. Infelizmente, o nosso coração tende a fazer isso, assim como Adão. Tenta ali fazer alguma roupinha para você não ser pego de surpresa, tenta se esconder de Deus e tudo mais. Tenta, não, deixa isso aí para lá, né? Então é importante você trazer isso à luz e colocar diante de Jesus, né? Que não existe pecado suficientemente forte, alto ou poderoso
para resistir ao perdão de Cristo. Quando o pecado e o arrependimento encontram o perdão de Cristo, ele se esfarela, ele se destrói. Por quê? Porque Cristo morreu por nós na cruz e ele tem poder para perdoar qualquer pecado, por mais grave, e para a gente muitas vezes fala, não, eu não perdoaria isso. E por isso Deus consegue, por isso que esse perdão é tão precioso, tão celestial. Então é somente quando nós vamos até Cristo, né, como a palavra diz em 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a iniquidade. Então ele te perdoa desse pecado e não só perdoa, mas ele te purifica dessas causas, daquilo que do que esse pecado pode trazer na sua vida. Existe a questão, o outro ponto é a questão das marcas, né? Algo que você fez ou de repente alguém fez na sua vida e machucou, a gente falou bastante a respeito disso. Se é um pecado seu, então a gente tem que trazer à luz e confiar no amor de Cristo, né? Trazer. E a gente sabe que o genuíno arrependimento é diferente de remorso. Remorso está para Judas, assim como o arrependimento está para Pedro, né? Judas, ele viveu aquele remorso que é, na verdade, um erro, um desapontamento com a capacidade dele de acertar. Então é isso que fez, isso que gera o remorso. O arrependimento é algo celestial. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Algo que normalmente eu sempre faço. Quando vou me arrepender de algum pecado, eu sempre oro, Senhor, gere em mim um genuíno arrependimento. Porque a minha mente sabe que eu errei. Contudo, eu preciso que esse arrependimento seja verdadeiro, que gere frutos. Então, que eu me converta, que eu transforme, mude a direção para onde eu estava indo. E não só isso, como a Bíblia diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roube, não pare de roubar. Mas a Bíblia não para aí. Ela fala assim, agora, não só deixa de roubar, mas agora trabalha para poder sustentar outras pessoas, para poder abençoar outras pessoas. Então, o arrependimento genuíno, ele vem acompanhado de frutos. Então, isso tem que gerar frutos para que você possa viver uma vida nova, né? E esse arrependimento genuíno também ele vai purificando seu coração da culpa, onde você entende que Cristo tomou sobre si esse pecado e lavou através do seu sangue. Amém. Marcela está falando que é muito bom esse esclarecimento sobre arrependimento e remorso. De fato, né? A gente pode confundir, as duas coisas são bem distintas. E é importante falar também que arrependimento é para todos nós, né? Não só para quem teve... E diário. E diário, exatamente. Diário. Né? A gente acha, só se eu tivesse feito algo muito pecaminoso e faz essa distinção. Às vezes a gente deixa passar, né, Marcos? Por exemplo, em dias frios, a gente sempre surge essa pauta de, assim, será que acho que hoje eu não vou tomar banho, porque eu não saí na rua, né? Afinal de contas, eu tô limpo, eu fiquei em casa, tá frio e não toma banho. Mas assim, você se movimenta, de alguma forma o brasileiro, ele tem o hábito de tomar banho, né? O pessoal da América do Sul, a gente da América do Sul, a gente tem o hábito de tomar diariamente banho. Mas é como banho. Muitas vezes você nem chega a se sujar tanto, mas você toma banho, você toma o seu banho. Então, diariamente, é dia de arrependimento. Todo dia. Não, mas hoje também não é uma caça às bruxas. O que eu pequei? Será que eu... Não. Simplesmente falar, Senhor, se eu pensei, se eu imaginei, aquilo que veio no meu coração, que eu sempre oro assim, gente. Senhor, me coloca diante de mim. Coloca diante de mim para que eu possa ver onde eu estou errando. Né? O Pai, né? Hebreus capítulo 12 fala isso, que o Deus, que é Pai, ele corrige o filho que ama. Então, eu sempre procuro entender, será que eu errei ali, será que eu errei ali? Então, todo dia é dia de arrependimento. E para isso, é o Espírito Santo. Senhor, Espírito Santo, vem sobre mim, revela o meu coração para que eu possa me arrepender diariamente, genuinamente. Esse é o caminho da santidade.
Amém. E ter essa noção de que nós também precisamos de arrependimento é muito importante para que possamos também perdoar o outro, ter misericórdia pelos pecados do outro. Né? Tem um texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ou seja, todos nós, um dia, estávamos separados de Deus. Né? Outrora nós estávamos distantes dele, cometendo coisas que nós hoje julgamos outros que cometem, né? E ter consciência disso nos faz ter misericórdia, nos faz ter empatia e amor pelo outro. Não somente julgar e dizer, que pecador é esse na minha frente, que absurdo. A palavra também fala, quando você for surpreendido, algum irmão for surpreendido em algum pecado, você que é espiritual, com um espírito de mansidão, vai e corrige esse irmão. E é um privilégio que Deus te dá em poder fazer isso, tomando cuidado para que você mesmo não seja tentado. Isso aí. Agora eu quero dar um recado rapidinho aqui para você que está gostando da nova programação da IPPTV. Pois é, uma equipe tem trabalhado muito para produzir o conteúdo dessa Web TV, que tem sido bênção na vida de tantas pessoas. São mais de 30 programas inéditos e um conteúdo edificante 24 horas por dia. E nós queremos continuar crescendo, queremos continuar levando o evangelho a mais pessoas através das mídias sociais. É por isso que criamos a campanha Parceiros IPPTV, onde todos os recursos são revertidos para a manutenção da IPPTV. Com a sua contribuição de R$ 30,10 mensais, você se torna um parceiro IPPTV e também fará parte da nossa família. Não se esqueça de colocar os 10 centavos para direcionarmos a sua doação para essa campanha. Está aparecendo aqui na tela a chave Pix e o valor mensal que você pode contribuir. Nos ajude a manter a IPPTV no ar, a sua TV missionária. E agora eu quero convidar você que está aí, o Fernando também aqui, para a gente assistir um vídeo sobre o nosso tema. Né? Que conversa é essa com a Larissa Ferraro? Vamos ver. Em relação ao passado, ele tanto pode ser o nosso melhor amigo, quanto ele pode ser o nosso maior inimigo. O passado ele pode nos ajudar muito se a gente usar o que aconteceu no passado para que a gente tenha esperança no Senhor, para que a gente lembre da provisão dele, da proteção dele. O passado pode ser nosso amigo quando a gente lembra o quanto a gente era indigna e o quanto que Deus nos perdoou. Então a gente lembra da misericórdia do Senhor. Então tudo isso pode fazer com que o passado seja nosso amigo. Romanos 15:4 vai falar sobre as coisas que foram escritas nas Escrituras, ou seja, e que aconteceram no passado, elas podem ser de grande valia para nós, nos dando esperança. Fala assim a palavra do Senhor. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então a gente pode se beneficiar bastante do passado. Mas ele também pode ser o nosso inimigo. Quando é que o passado é nosso inimigo? Quando existem pecados não confessados, quando o nosso coração está amargurado pelas coisas que foram feitas conosco no passado. Então essas coisas são coisas que fazem com que o passado seja o nosso inimigo. Também pecados não confessados. Davi vai falar que enquanto ele calou os seus pecados, o organismo dele, o corpo dele adoeceu. Então, pecados não confessados fazem com que o passado seja um grande inimigo nosso. Aí a gente tem as situações onde eu pequei, mas eu me arrependi. Eu pequei, mas eu me arrependi. E quando isso acontece, é maravilhoso. E eu tenho que descansar no perdão do Senhor. Não importa o que eu sinto em relação aos meus pecados do passado, eu preciso acreditar no que a verdade da palavra de Deus ensina. Mesmo que eu não me sinta perdoado, eu não preciso sentir que eu estou perdoada, eu preciso só crer no que a Bíblia diz, que eu estou perdoada. Então, se eu me arrependi, o Senhor me perdoou e eu preciso me alegrar nisso. 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
Então você pode ainda hoje mesmo se voltar ao Senhor, reconhecer que você pecou no seu passado, pecou contra outras pessoas, pedir perdão ao Senhor e Ele vai perdoar. Provérbios 28:13 vai dizer que quem encobre as suas transgressões jamais prospera, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Então espero aí ter ajudado com essas meditações sobre o passado, com as meditações sobre perdão, também tem meditação sobre resolução de conflito, e eu espero aí continuar servindo aí vocês para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Larissa, muito obrigado pelo seu vídeo, Deus te abençoe, certamente edificou a muitos que nos assistem, né? Então ela falou sobre descansar no perdão do Senhor. Qual a importância desse descanso para que a nossa vida não pare aqui, né? Para que a gente possa seguir em frente. Eu acho que esse é o copo de água fresca no meio do deserto. É quando você descansa. E é algo... Por isso que nós precisamos tanto da comunhão com Cristo. Porque somente Cristo... nós podemos gastar esse programa inteiro falando aqui e você pode sempre só assentir com a cabeça. Você precisa mergulhar em Cristo. Porque é Ele, somente a voz dele. Uma coisa é eu olhar para você, nos seus olhos agora, e dizer, Jesus te ama. Eu não sei qual foi sua reação em casa aí. De repente falou, amém, não, ok, legal. Mas agora vem comigo. Imagina você lendo a palavra de Deus, lendo a Escritura Sagrada. E durante a leitura, em algum momento, em algum versículo, você está lendo de repente sobre a morte de Jesus e o próprio Cristo olha para você durante a sua leitura e diz, tá vendo, filho? Está consumado. Foi por amor a você. Imagina você, a palavra de Deus e o próprio Deus. Ele falando, filho, eu te amo. A diferença é completamente enorme, é monstruosa, é celestial. E é por isso que nós precisamos... não adianta nós falarmos aqui, você é perdoado, se arrependa e receba esse perdão. Você precisa ter essa experiência sobrenatural. E você consegue isso à medida em que você tem essa intimidade através da palavra, da Escritura. Se nós pararmos para pensar em alguém que tinha todos os motivos para desistir da sua vida por causa do seu passado... A gente lembra de Paulo. Paulo, ele perseguia e matava cristãos. Ele matava irmãos. Imagina o peso que ele carregava nas suas costas. Pensa que fardo é esse de um homem que perseguia de forma feroz a igreja que Cristo veio salvar e de repente ele entende, ele tem a revelação de Cristo, assim como Pedro teve, não foi nem carne ou sangue que te revelaram, mas o próprio Pai que está nos céus. Paulo teve essa revelação. Nós precisamos dessa mesma revelação, porque é essa revelação de Cristo, através da sua Escritura, é que nós vamos começar a viver uma vida olhando para frente. Se nós vivermos uma vida olhando para o passado, se nós vivermos o presente olhando para o passado, não haverá nada de novo no futuro. A gente sempre vai ficar preso nesse ciclo. Então nós precisamos ser libertos, assim como Paulo fez. Assim ele entregou, ele se rendeu diante da majestade de Cristo e recebeu o perdão da graça e misericórdia, banhando todos os seus pecados e fazendo ele um novo homem. Amém. É lindo ver como as Escrituras mostram essa transformação de vida, né? Esse poder de Cristo de transformar até o mais cruel dos homens em alguém extremamente... Ele mesmo diz o maior dos pecadores. Os pecadores, exato. Ele tinha essa consciência, né? E você acompanha na palavra, tem uma evolução. Ele, eu estava com aquele pessoal, ele não tinha tanto para me acrescentar. Depois ele fala, eu, que dos grandes, sou o menor. E depois ele fala, eu sou o pior dos pecadores. Então você vê já a evolução do entendimento de Paulo com relação a Cristo. Você encontra essas três fases ao longo de suas cartas. Quando ele fala, eu sou o pior dos pecadores, é onde ele se encontra no melhor lugar. Onde ele entende que Cristo levou sobre si, de fato, todos os seus pecados. Amém. Um outro exemplo, um outro personagem bíblico que não ficou apegado ao seu passado é José. A gente vai ver agora um videozinho do pastor Tiago Henrique falando sobre essa história.
nas Escrituras, e é o texto que nós lemos aqui, e ele será o nosso texto base de reflexão, da vida de um homem chamado José. Quando você lê sobre a vida de José, normalmente a gente sempre se atém do tornou-se governador do Egito para frente. Mas ele tem uma história. José tem um passado. E a história de José é brilhante e cheia de ensinos preciosos em como nós devemos biblicamente lidar. O relato da vida de José começa em Gênesis 37 e termina em Gênesis capítulo 50. E é uma das histórias mais longas contadas sobre a vida de alguém aqui do Antigo Testamento, em como ele lida com tudo o que aconteceu com ele dentro da realidade do abandono dos seus irmãos, ou ser vendido pelos seus irmãos, de ser depois acusado de uma coisa que ele não fez, e aí então depois nós sabemos o que acontece com José. Nós vemos no relato um homem que lidou com muito sofrimento. José lidou com o sofrimento, mas como ele respondeu a isso? José tinha 10 irmãos, né? Ele era o 11º, e ele foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos, ilustrando aqui, obviamente, a crueldade, né, dos seus irmãos, a crueldade da própria família. E é interessante que talvez o passado de muitas pessoas estejam relacionado com família, com desavenças familiares, com críticas familiares, com problemas familiares. Talvez você olhe e diga assim, mas o meu passado não é como o de José. Eu fui culpado pelo meu passado. A graça para você. A graça para você. Porque Paulo recebeu da graça do Senhor. Mas talvez você olhe e diz, eu sou inocente, mas eu carrego dores. A graça para você, por fazer com que você enxergue e vislumbre a soberania e o cuidado do Senhor. Cristo fez coisas preciosas. Na vida de José, Deus, você vê que ele poderia relembrar todo o passado dele, esfregar na cara da família. Mas a graça de Deus alcançou o coração dele a ponto de ele agir de uma forma completamente diferente, porque ele entendeu o propósito. Propósito para todas as coisas. Ainda eu contei brevemente alguma coisa sobre o meu passado, mas hoje é interessante porque eu consigo dizer glória a Deus. Glória a Deus, olha que loucura, glória a Deus pelo meu pai ter me abandonado. Porque hoje eu sou o homem que eu sou, curado e disponível para curar outros irmãos por causa disso. Eu passei por um processo e continuo passando por esse processo, onde Cristo ele tem total prioridade na minha vida e uma maneira onde ele tem o seu propósito. Tudo tem o seu propósito. Por mais difícil que as coisas sejam, tem um propósito. A dificuldade, existe um propósito. Mas, Fernando, o que eu estou passando você não tem ideia. Eu não tenho ideia mesmo. Mas tem um propósito. À medida em que você vai se adentrando a esse mar com Cristo, você consegue compreender o propósito. Lá, na minha adolescência, juventude, eu não conseguia entender o propósito de nada disso. Hoje, eu entendo. E eu consigo refletir sobre a minha filha, algo que eu não conseguiria se eu não tivesse passado por isso. Entende? Eu talvez não conseguiria nem falar com vocês a respeito disso. Mas o Senhor fez dessa maneira. Com Paulo, um texto tão conhecido, Filipenses capítulo 3, verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me. O apagador é o sangue de Cristo sobre o pecado que porventura você tenha cometido, ou como bálsamo sobre a sua ferida, para curar o seu coração. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, amém. Já comentamos sobre a importância de prosseguir, né? De receber o perdão de Cristo, se apropriar desse perdão. O arrependimento. O arrependimento genuíno, né? E agora sobre a questão da justificação. Saber, entender também que no tribunal seremos justificados, né? Que nós um dia iremos prestar conta de tudo que nós vivemos. Isso é fato, né? Até alguém comentou aqui no chat, comentando que ficou muito triste
A Rosângela falou, boa tarde a todos os irmãos, o passado nos entristece muito, mas ainda bem que temos um Deus que está sempre pronto a nos perdoar. É bom que o passado também nos entristeça, é bom que os nossos pecados nos constranjam, né? É bom ter a consciência de que um dia nós iremos prestar contas de tudo isso, né? Porque senão viveríamos uma vida, né, libertina, exato. E quando o pecado nos constrange, é sinal de que o Espírito Santo está em nós, nos movendo a uma vida de santidade, né? Mas é importante também que esse constrangimento nos lembre de que há alguém que irá, que já pagou pelos nossos pecados e que irá nos considerar justo lá no final, né? Quer falar? Quero aproveitar esse texto fantástico. Queridos, isso é muito importante. Eu vou novamente bater nessa tecla, porque nós, como cristãos, nós precisamos muito ter a revelação. Você pode ler a Bíblia de uma maneira de conhecê-la, mas mais preciosa do que isso é um segundo estágio. É quando você tem a revelação daquele texto. É quando você está lendo a Bíblia e faz... entendi. Puxa, estava aqui na minha frente, o pastor pregou tantas vezes, talvez você já teve essa experiência. O pastor pregou tantas vezes, eu vi tantas vezes o Hernandes falar a respeito disso, e eu já ouvi pregações, já li livros, mas agora eu entendi. Estava aqui na minha cara. Por quê? Porque esse versículo, ele sobrepujou o seu entendimento. Ele foi lá no seu coração. Ele encontrou morada em seu coração. E quem faz isso é somente o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ela não pode ser entendida de forma natural. O homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Jesus ele falou, vou deixar o Espírito Santo, e ele vai ensinar tudo quanto eu já ensinei vocês e também vai lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, é o Espírito Santo que faz essa obra. Então, esse texto tão simples, você conhece, só que ele precisa entrar na sua alma, no teu coração e encontrar morada. E assim você não peca, porque é o que a Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É essa revelação. E esse texto precioso diz assim... Romanos, capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é para aqueles que acreditam em Cristo Jesus, mas para aqueles que estão. Ou seja, você estar em Cristo. Quando em João capítulo 14 diz, aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda, ou seja, os executa, os cumpre, esse é o que me ama. Virei eu e o Pai e habitaremos nele. É isso que nós precisamos. E assim, não há nenhuma condenação. Você pode lembrar do passado, mas ele não vai machucar mais você. Por quê? Porque a ferida vai estar fechada. É uma cicatriz. Para que você possa apresentar para algum outro irmão a fim de levar cura. A fim de você ser um instrumento na mão de Deus para curar outros irmãos. Por quê? Porque você já chorou, você já reclamou, a ferida já fez pus, mas... quando você levou diante de Cristo, então veio a compreensão da palavra, ela lavou a ferida e vai fechando. E como nós já mencionamos, é um processo que pode durar dias, meses, anos e vai fechando, mas quando ela fecha completamente, ela pode abençoar os seus irmãos. Amém. E essa mudança de vida, essa reconstrução, ela é operada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sobre isso que o pastor Arival vai falar para a gente nesse vídeo agora. E Deus, ele vai nos refazer, nos reconstruir. Não é pela psicologia, não é pela teologia. Ele vai nos reconstruir pelo poder do Espírito Santo. Veja, por favor, o versículo 6. Lê comigo. A última parte, prosseguiu ele e me disse... Toma posse, meu irmão. Veja bem aí. Versículo 6. O que ele diz aí? Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus direcionada a mim e a você nesta noite é que Deus vai fazer uma obra de reconstrução espiritual pelo poder do Espírito Santo. Não é pela força humana,
não é pela habilidade humana, não é pelo poder da ciência, e ainda que seja com um humilde começo, mas quem estará agindo nesse processo de reconstrução, de restauração, é o poder do Espírito Santo. Amém? Em julho, a IPP-TV comemora 1 ano e traz para você uma nova programação. De segunda a sexta, suas manhãs começam com o Café, Prosa e Missões e o Orando pela Cidade. Às 9h30, tem Vida Devocional com meditações preciosas na Palavra de Deus. E às 10 horas, Lídia Dickel te espera com novidades no Manhã IPP. Entrevista com temas bíblicos aplicados à nossa vida, novos quadros e a participação de colunistas num programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no novo programa da IPP-TV. Nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas divertidos e curiosos. Todos os dias nesse programa nós vamos falar sobre assuntos variados, de forma leve e descontraída. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. E vem muito mais por aí, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta e já finalizando o nosso bate-papo aqui. Agora, Fernando, quem nos assistiu, quem foi edificado, mas ficou com aquela dúvida, tá, mas e agora? O que é que eu vou fazer? Vamos dar um passo a passo para o pessoal? Eu pensei aqui, Marcos, em 4 passos. Eu sei que os passos você dá com Cristo, mas eu tentei dar uma resumida aqui em 4 pontos aqui, tá? Você ouviu tudo isso, a gente conversou, falou, a gente espera que tenha falado ao seu coração, ministrado ao seu coração. Mas o que fazer agora? Primeiro de tudo, nós já falamos. Número 1, se arrependa. Arrependimento é o início, é o start para a transformação do seu coração, na sua vida, naquilo que você espera, naquilo que Cristo pode fazer na sua vida. Então, primeiro de tudo, arrependimento, ele genuíno, lembrando que ele leva frutos junto, não é remorso. Remorso é algo completamente diferente. Remorso é algo humano, é uma frustração, mas o arrependimento é algo genuíno que você busca, encontra através do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, apresente a Deus a sua dor. Aquela dor que talvez ninguém conheça, só você e seu travesseiro. E Deus, porque conhece o teu coração. Mas apresente, coloque Deus, dói aqui. É esse ponto, esse dia, essa atitude, aquela pessoa, aquela situação, aquela rejeição, aquele relacionamento, aquela situação me marcou e eu choro, isso me machuca, está aqui travado, eu tento esconder no quarto sujo do meu coração, mas não dá mais. Por favor, entra nesse quarto, adentre, limpa, transforma, porque eu preciso. Então, apresente a Deus a sua dor. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é mergulhe na Escritura Sagrada, para que ela se revele a você. Leia a Bíblia até que ela fale com você. E aí, esse é o terceiro passo, onde você mergulha até que você tenha a experiência de Pedro. Não é carne ou sangue, ou o seu pastor, ou algum amigo, algum irmão que te revelou, mas o próprio Pai, aquele momento em intimidade com a palavra de Deus. Ele fala, ele sopra o seu coração e seu coração se enche de alegria. É como se fosse uma cachoeira sobre você, renovando a sua vida, inspirando, avivando o seu coração. Então, corra em busca disso, assim como a corça anseia pelas águas, anseie pela palavra de Deus. E no quarto ponto, é muito importante, depois que a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, depois que você tem esse versículo, essa palavra, você recebe de Deus esse versículo, então você começa a praticar. Viva essa verdade, porque
tenha certeza que o seu coração, o seu pensamento, ele vai o tempo todo te puxar para aquela antiga realidade. O tempo todo, porque a sua mente está treinada há muito tempo a pensar daquela forma. Durante muito tempo, eu estava treinado a pensar, eu sou um rejeitado, eu sou abandonado, ninguém me ama. Eu precisei de um treinamento de viver. Não, o que a Bíblia me diz? É isso, eu sou amado. Meu pensamento e o meu coração está dizendo que não, mas ainda que o teu coração diga o contrário, maior é Deus. Então, se apoie, se firme na palavra de Deus, nessa palavra que te libertou. O teu coração vai tentar te puxar, vai tentar te enganar, o teu pensamento vai tentar te trapacear, vai tentar passar uma rasteira em você, mas o tempo inteiro mantenha os seus olhos em Cristo, para que então você encontre uma vida liberta, uma vida de transformação, onde você pode ser um instrumento na vida do seu irmão para que também leve cura sobre algo que de repente você sofreu. Amém, amém. Fê, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. A conversa foi muito legal, tenho certeza que vocês também gostaram, vocês estão comentando aqui no chat. Muito obrigado pela companhia de vocês também. O Almir já está dizendo até amanhã, se Deus permitir. Primeira vez dele hoje, vai continuar com a gente. Amém. Amanhã a gente está de volta às 1h30 da tarde ao vivo. Quero mandar um abraço para a Fran, para a Lelê, que te liberaram para você estar aqui. Sim, obrigado. E um abraço para você também que está nos assistindo. Até amanhã, 1h30 da tarde ao vivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, o bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, o bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o